Beleza. Bom, eu não vou ser desonesto, eu não assisti essa partida por completo, porque estava na casa da minha amada. Graças a Deus, tivesse trocado esse momento com ela para assistir esse time, eu estaria profundamente arrependido. Mas acompanhei a grande parte desse confronto e estou aqui para dar minhas opiniões sobre ele. Pensei em fazer live, achei que pudesse ser uma interação legal, mas acho também que essa live ia se estender muito mais e aí não é o que eu pretendo aqui com esse pós-jogo, né? Então, fala galera. Aliás, fala Vascão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Eduardo, apresentador desse e de todos os outros vídeos aqui do canal. Eu tô aqui para o pós-jogo de Vitória 2, Vasco 1. Bom, síntese do confronto, o Vasco sofre a virada para o Vitória com um jogador a mais, né? O Vasco, na verdade, o Vitória que teve o Mateuzinho expulso na primeira etapa, e o Vasco abre o placar com o Pablo Verrete ainda na primeira etapa também. E aí no segundo tempo, com a entrada do Renato Kaiser, ex-Vasco, Vitória ganha uma nova vida no jogo e acha 2 gols vindo dele. Renato Kaiser volta a marcar 2 vezes no mesmo jogo contra o Vasco, pela primeira vez desde 2020, quando defendia o Atlético Goianiense pela Série A do Campeonato Brasileiro. Coisas que se repetem. Fica aí um adendo aí, um abraço pro querido, esqueci o nome da página dele, Vascaíno Informado, uma parada assim, que sempre pega ali esses ciclos, né, que acontecem e tudo mais. Bom, o Vasco, enfim, ele teve dificuldades para poder conseguir dominar um jogo em que tinha a maioridade numérica, né? E para conseguir fazer gestos táticos básicos, como armar contra-ataque, como se posicionar para poder atacar o Vitória, seja nesse modelo contra-ataque, seja numa jogada mais construída e tudo mais, o Vasco de fato teve dificuldade para tratar a bola, eu acho que é o mais importante, porque até teve talvez fôlego, talvez gás para poder chegar ao ataque, mas faltou talvez o refino necessário para conseguir ferir a defesa do Vitória, pegá-la no contrapé, por assim dizer, né? O goleiro Lucas Arcanjo foi pouco acionado na partida, não tivemos assim uma grande atuação dele, que inclusive completou 200 jogos pelo Vitória. Ficou adendo aí, um baita profissional. A gente já enfrentou ele muitas vezes na vida, né? Na Série B, enfim, algumas vezes ali e tal. Um baita goleiro, um cracaço ali da posição. Mas voltando ao jogo, assim, pouquíssimo acionado, né? A defesa do Vitória, no geral, também pouquíssimo acionado. Cabe lembrar, o Vitória vinha de apenas uma vitória nos últimos 13 jogos pela Brasileirão, Copa do Brasil, enfim, e Sul-Americana também, né? Enfim, o Vitória tá quase caindo da Sul-Americana, tá por pouco de ficar de fora até da zona de playoffs, né? Então vive um momento péssimo sob o comando do Carpini, que é altamente criticado, cobrado, etc e tal. E aí o Vasco vai e ressuscita o Vitória, eu acho que a palavra é essa, né? Mas assim, novidades que o Felipe trouxe nesse time é a titularidade do Juan Esforza. Achei muito bacana, mas é aquilo, cara. Fica feio pro Vasco, porque o Esforza fez um primeiro tempo magnânimo, mesmo sem ritmo, mesmo sem poder compor os espaços tão bem assim. Ele foi o cara que orquestrou o meio-campo do Vasco ali enquanto esteve em campo, uma partida fora de série, mostrou toda a sua qualidade, que a gente sabe que ele tem, né? A gente da torcida, a gente que cobre o clube, a gente sabe da qualidade do Esforza. Ele que não ficou nem relacionado algumas partidas aí pelo Vasco, ainda na era Carille. Com o Felipe ele já voltou a ser relacionado umas vezes, né? Então assim, mostrou realmente que foi uma decisão errônea do departamento de futebol ter escanteado ele assim por tanto tempo. Ah, mas por causa de um jogo contra o poderoso Vitória você vai dizer isso? Não é sobre o adversário, é sobre a dinâmica que ele traz ao jogo. Acabei de falar. É um jogador que estava sem ritmo de jogo, que estava voltando de um longo tempo de inatividade, né? Digo, no sentido de atuar profissionalmente, é claro. E ainda assim trouxe dinâmicas interessantes para o jogo. E é uma coisa que você não vê outros jogadores do Vasco, para a mesma posição que a dele, conseguirem entregar. E por falar na posição dele, o Felipe optou por deixar o Jair de fora dos relacionados. Assim, faz sentido de fato, não tem como todo mundo tá no time. Posição de volante, por talento bruto, vamos botar assim, tem bons jogadores o Vasco, né? Tem o Paulinho, tem o Esforza, tem o Jair, Hugo Moura, por que não, enfim. Mas, assim, o Jair eu não sei por que ficou de fora dessa partida, sendo bem honesto. Talvez um jogador que pudesse ter trazido alguma consistência, não sei, alguma coisa de diferente ali pro time no segundo tempo. Até mesmo porque o Felipe no segundo tempo tira o Esforza e traz o Hugo Moura, que é uma característica que não tem nada a ver uma com a outra. Esforza, claro, em comparação ao Jair é um volante de mais movimentação, óbvio, mas ele certamente conseguiria trazer mais cadência, mais controle, no momento que o Vasco estava muito pressionado pelo Vitória e tudo mais. Então, escolha errônea na minha opinião, mas é óbvio que isso aqui eu tô sendo engenheiro de obra pronta, isso aqui eu não tô, enfim, querendo bancar de sabichão. É óbvio que depois do jogo isso fica claro. Eu consegui entender a premissa do Felipe com essa movimentação. Ele quis ter talvez ali um Hugo Moura mais descansado fisicamente. Talvez ele tenha imaginado um Vitória que não teria feito um jogo duro, aliás, um jogo fácil no primeiro tempo, e que no segundo tempo precisaria do Hugo para dar esse gás. Talvez ele nem acreditasse tanto que o Esforza teria um bom desempenho também. Então ele achou que talvez fosse já uma substituição certa, né? Então,
São vários pontos ali que a gente pode colocar. Mas fato é que no final da coisa, assim, né, na avaliação depois é erro. Acaba sendo erro. Cara, é importante falar do Verratti, tá? O Verratti que bateu aí seu sexto gol no Brasileiro, seu 14º gol na temporada. Consegue fazer muito com um pouco, sabe? Ele consegue entregar uma participação alta em gols com pouquíssimo, né? Recentemente bateu os 100 jogos pelo Vasco, acabamos até mencionando no último pós-jogo, mas fica de novo essa lembrança, contra o Puerto Cabello, né? Enfim, tem vivido um momento assim de questionamentos. Eu já tenho lido muito na internet que o Verratti mais atrapalha do que ajuda, coisas difíceis de entender, de onde surgem assim, narrativas sem o menor sentido, mas eu respeito sempre a opinião alheia e a diversa, claro, por que não? E aí, falando sobre o macro da coisa, o Vasco chega na sua oitava partida sem vencer consecutiva e a sua segunda partida passando um vexame no resultado. E se a gente estende um pouco mais o recorte, a terceira ou quarta num vexame tático. Vasco exposto taticamente. Assim, verdade seja dita, desde a saída do Carille, o Vasco não tem modelo de jogo. O Vasco não tem condição de trazer uma coisa diferente para esse confronto, para os confrontos, aliás. E, por exemplo, o jogo contra o Operário, ele é muito, por exemplo, pelo nível técnico do adversário. Porque o Operário, todo respeito do mundo, uma equipe de Série B, o Vasco sobressai em qualidade técnica. Então a tática nem vai tão bem, mas a técnica sobressai e consegue ali o que é pedido desse confronto. Mas aí contra o Palmeiras é um atropelo tático, e aí contra o Puerto Cabello, que não deveria ser, é um atropelo tático, e agora contra o Vitória, que eu acho que está na mesma pretensão anual do Vasco também, então acho que até, beleza, tá em nível ali de, poxa, bater no Vasco, com certeza, mas o Vasco também não poderia ser dominado da forma que foi, né? E é o recado que fica esse, é de dominância, o Vitória vira o jogo, com um a menos, sabe? Pro lado deles, maravilhoso, pô, se fosse pro Vasco isso, eu estaria aqui batendo palma, pô, de pé pro Felipe, mas a gente tá no outro lado da moeda, né? Então, assim, é muito complicado de tentar trazer pontos positivos, né? O trabalho do Felipe, ele é cercado de críticas, de questionamentos, de dúvidas até. E como eu falei no último vídeo, eu acho, ou no penúltimo, não sei. Cara, o Felipe, eu nem tenho nada contra ele pessoalmente, mas fica, poxa, comprovado factualmente que o Felipe não tem condição de gerir futebol do Vasco da Gama. É como eu falei, assim, ele como diretor de futebol, ele tá lá meio que isolado no escritório dele, seja lá onde ele trabalha, assim, no dia a dia, e a gente não pode opinar. Não tem ninguém lá dentro do escritório do Felipe vendo a decisão que ele toma, não, porque ele decidiu pela vinda do Lloyd. Não, mas porque ele decidiu pela vinda do Maxime Domingues. Tipo, você não tem como apontar esse dedo pro Felipe, sabe? São muitos os responsáveis por trazer jogador. Eu não sou desfavorável à narrativa de que ele talvez tenha trazido, até porque é, é o tipo de contratação feita por alguém que não tem tanta experiência no mercado assim. É só você fazer o comparativo com outras equipes. Eu não tô falando que eu saiba, tá? Eu tô falando só você ver o perfil que as outras equipes da Série A, até, por exemplo, Mirassol, Vitória e por aí vai, fazem, e você vê uma contratação nível Lloyd Augusto, que, com todo o respeito do mundo ao Lloyd Augusto, eu não tenho nada contra ele pessoalmente. Se ele algum dia quiser falar comigo, quiser me procurar, super aberto a trocar ideia. Eu até queria trocar essa ideia com ele, poder conhecê-lo melhor como pessoa, que deve ser um cara, assim, top. Como jogador de futebol do Vasco da Gama, não tem como. Ele não tem condição de estar em campo, tá? Ele fez uma boa partida no último jogo, né, contra o Puerto Cabello, fez uma excelente partida contra o Palmeiras, até, poxa, aquela lamentável lesão que ele sofre, abreviando ali o bom desempenho dele e tal. E aí contra o Vitória ele joga tudo isso fora. Ele entra com o time tomando uma derrota, né, de 2-1. Na verdade já estava empatando em 1-1, né? Ainda não tinha sofrido a virada, né? Entra completamente displicente, tentando passe de letra para sair jogando e tal. Felipe xingou ele ali na beira do gramado, na área técnica, enfim. O Verratti idem, enfim. Então não é só uma coisa externa, é uma coisa interna, a cobrança existe e tal. Cara, o Lodge não tem condição. Afastamento hoje. Todo respeito, sim. Tempinho treinando em separado. Se há algum critério técnico, né, já que, por exemplo, o Capasso vinha treinando separado, entende-se que há um critério técnico por trás, o Lloyd hoje tem que ter a decisão protocolada da diretoria, galera. Lloyd, pum, afasta. Chegar amanhã, domingo, pô, Lloyd, teu cantinho lá, não tem condição. Todo respeito ao Lloyd, eu acho um cara fenomenal, pessoa assim, incrível, humildade sempre e tal, mas não tem condição. Cara, eu tolero ruindade, sabe? A ruindade do Ryan, por exemplo, todo respeito também. Eu sempre tento pisar em ovos, porque eu sei como é que é chato você ler um ataque pessoal, assim, ou ouvir, de certa forma, ou ver e tal, que seja. Então o Ryan deve ser um cara incrível, pô, filho do Valquimar, que é um jogador também marcante pelo Vasco, venceu quase tudo que a gente conquistou, assim, na história e tal. Beleza, show de bola. Vascaína beça, tenho certeza. Criado na barreira, porra, fera demais. Jogador ruim, não entrega. Ah, Eduardo, você tá queimando um ativo. Não, gente, eu sou jornalista, ou então sou torcedor, que seja. Não quer me dar o cunha de jornalista que eu tenho?
Me chama de torcedor, não tem problema. O Ryan é ruim. Ponto, acabou. O Ryan não tem condição de ser titular do Vasco da Gama se o Vasco ambiciona metade de cima da tabela. Você olhar para a ponta direita do Vasco e ser o Ryan o titular é sinônimo de fracasso, com todo o respeito do mundo. Ah, o Ryan fez um bom jogo contra o Vitória. Beleza, ele fez um bom jogo porque ele não comprometeu o time. Mas o que você espera de um atacante, um jogador de terço final? Não é o que o Ryan tem entregue até aqui. Então, é isso. O Ryan é ruindade, mas, poxa, beleza, você vê que ele tá sendo profissional. Eu acho que ele poderia chegar mais firme nas divididas. Eu acho que ele poderia correr um pouco mais, sem bola, beleza. Posso achar um monte de coisa, mas tá fazendo dele. Ah, você não vê o Ryan metendo passe de letra. Você não vê o Ryan rodopiando com a bola, tentando fazer embaixadinha, a porra toda. O Lodge você vê. Então o Lodge pra mim tem que ser afastado, tá? Ponto final. Pode discordar à vontade aqui nos comentários, tá? Eu não sou nenhum ditador, não. Mas é isso. Pra mim, afastado, assim, na hora. Acabou o jogo. Lodge, pô, amanhã você vai treinar em separado. Pra mim é isso, tá? Mas são os recados mais variados. Voltando assim, o Felipe não tem condição nenhuma. Voltando ao ponto inicial desse raciocínio que eu me alonguei aqui, o Felipe não tem condição nenhuma. Agora tá exposto. Falei no último vídeo, assim, como que ele não tem condição, cara. A avaliação de futebol dele é fracassada, assim. Ele é um técnico fracassado. Passou pelo Tigres do Brasil, pelo Bangu e pelo Volta Redonda. Equipes com nível de cobrança beirando o irrisório, assim. Que se você é rebaixado numa divisão nacional, o máximo que vai acontecer é a galera te xingar no Instagram. Não passa disso. Enfim, e aí, porra, cara, lá não prestou. E no Vasco vai prestar para diretor de futebol, que é um cargo ainda com mais prestígio. E é um cargo que, na teoria, tem ainda mais atribuições, porque o técnico, ele tá ali para treinar, para bolar estratégia, beleza. O diretor técnico, pelo que eu entendo de um diretor técnico, é o cara responsável por administrar toda essa dinâmica. É o cara responsável por conectar o elenco com a diretoria, é o cara responsável por trazer avaliações sobre o elenco e tudo mais. Eu vejo assim, podem me corrigir aí, o próprio Felipe, se algum dia isso que chegar nele, nunca se sabe, tá? E não é um ataque pessoal ao Felipe, já falei várias e várias vezes, eu volto a dizer, o Felipe não é atacado pessoalmente aqui nesse canal. Então, assim, é isso, assim, tem o que fazer, tá? Minha avaliação é essa, você pode discordar quando você quiser nos comentários, eu tô aqui aberto a debate, sempre, tá? E só mais uma vez o lamento. E aí torcer que contra o Lanús, que na teoria já vai ser com o Fernando Diniz, né, na beira do gramado, porque saiu há pouco a informação de que o Diniz não vai estar na beira do gramado para treinar a equipe no domingo, amanhã, né, no caso. Hoje, né, no caso, que tá saindo esse vídeo. Não sei o motivo, enfim, BTB Esportes que informou e tal. Enfim, cara, é de fato questionável, né? Vamos ver. Tomara que ele esteja na beira do gramado contra o Lanús. Tem que trazer esse impacto. Talvez esse banho de água fria que é necessário para esse elenco sair do lugar um pouquinho e desempenhar melhor. Bom, fico por aqui. Obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Eu sempre vou recomendar redes sociais, também a inscrição, o like, o comentário. Tamo junto, valeu e até a próxima.